No caminho eu falei para Denise, para minha esposa, eu falei assim, ó, a gente vai para o hospital, mas se tiver muito cheio eu não vou ficar não, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo lá não, volto para casa. E nós chegamos no hospital e logo quando eu entrei estava lotado, estava muito cheio. Aí minha esposa falou assim, não, vamos fazer a triagem, às vezes não demora tanto e tal. E aí a gente fez a triagem, fizemos uma ficha. Logo que eu fizer uma ficha, a questão de 2, 3 minutos já foi chamado com uma triagem. E foi explicado o que aconteceu e aí começa as coisas sobrenaturais. Né? Então o primeiro caso foi o médico que me atendeu, passou o pedido de ressonância, tomografia e raio-x. Cheguei nesses lugares, todos eles lotados, tinha várias pessoas, então a gente tinha que pegar a ficha e colocar no fundo de todas as fichas, né? Por último de todas as fichas. E nós fizemos isso, coloquei na de raio-x, na ressonância e tomografia, era uma ficha só, e coloquei. Quando eu coloquei na tomografia, eu achei interessante porque eu acabei de colocar o pessoal responsável pelo local do exame falou assim, não, pode entrar, pode trazer aqui que eu já vou fazer sua ficha. Fez a ficha, já me direcionou para fazer a ressonância e a tomografia e foi feito. E no momento nós saímos de lá para aguardar o resultado, que ele falou que demorava uns 15, 20 minutos para sair o resultado. E falou assim, ó, aguarde lá fora que assim que a gente tiver o resultado, a gente já te entrega, você já leva para o médico. Ok. Aí eu saí, eu sabia que ia demorar um pouco o raio-x, porque estava muito cheio, tinha muita gente na fila. Mas eu esperando, era próximo do raio-x também, o rapaz do raio-x me chama, senhor Maurício. Aí eu achei estranho, falei assim, nossa, já? Aí eu falei assim, Maurício Rodrigues de Almeida, falou meu nome completo, eu falei assim, sou eu. Aí ele olhou para minha cara assim e falou assim, não é o senhor. Eu falei assim, não, Maurício Rodrigues de Almeida sou eu. Eu falei assim, não, você não está entendendo. Eu estou chamando esse Maurício porque eu fiz o raio-x dele, só que o raio-x dele saiu totalmente em branco, não tem nada. Entendeu? E eu preciso refazer esse exame. E não era você, era uma outra pessoa. Aí eu falei assim, tudo bem, pode ter sido uma outra pessoa, mas Maurício Rodrigues de Almeida sou eu. Se eu chamou, eu estou aqui. Ele achou estranho, disse, não, o rapaz que eu tirei raio-x, ele mora na cidade de Sumaré e caiu do telhado. E eu falei assim, então, eu moro no Sumaré e caí no telhado. Ele olhou para minha cara assim, cara, não estou entendendo. Maurício Rodrigues Almeida é você? Sim. Ele olhou no meu documento do carteirinha do convênio e falou assim, não, é você mesmo, vamos refazer o exame. Só que ao entrar para fazer o raio-x, ele já tinha dado um toque para a segurança, dizendo que tinha acontecido alguma coisa estranha e que não era para ninguém sair sem um cartãozinho verde, que é a liberação para poder ter alta do hospital. E ele refez o exame para mim, né? Ele refez o exame, na verdade, para mim é a primeira vez. Né? Fez o exame de raio-x e pediu para que eu aguardasse um momento para que desse o resultado logo que assim que revelasse a chapa. Aí, quando eu estava aguardando, o resultado da tomografia também já saiu. E ele pegou esse resultado e falou assim, seu Maurício, você pode entregar para o médico, o seu resultado está aqui. Foi muito rápido, questão de 15, 20 minutos. E quando eu já estava recebendo o exame da tomografia, quase no mesmo momento o exame do raio-x também ficou pronto. Eu falei assim, você pode levar para o médico. E eu peguei os 2 exames, levei até a sala do médico. Quando eu fui colocar os exames atrás para mostrar para o médico falou assim, não, para retorno você pode passar na frente, pode vir, pode entrar aqui que eu já te avalio. E ele colocou tudo naquele painel de luz para poder analisar a tomografia, para analisar o raio-x. Ele falou assim, você quebrou uma costela, na verdade você quebrou 2 costelas, mas isso não tem o que fazer, são costelas que não tem como mobilizar, não tem como fazer nada. Mas que dia que é hoje? E eu respondi, não, o dia é tal. O senhor mora onde? Eu dei o endereço, dei o telefone, dei todos os dados, as perguntas que ele fazia. E como a gente já trabalhou no resgate, a gente sabia o que ele estava fazendo. Ele estava vendo o meu nível de consciência. E eu perguntei, doutor, algum problema? E ele virou para mim e falou assim, bem, você é bombeiro, então eu sei que eu posso passar para você o que eu estou falando, que você vai entender. Você sabe o que é um TCE, um traumatismo craniano encefálico? Sim. E você sabe que isso é grave, que você está aqui, o que eu estou vendo aqui na tomografia, você não poderia estar conversando comigo. Você teria que estar, no mínimo, como induzido. E, no mínimo, você não poderia nem estar falando. Está tão inchado o seu cérebro, a cabeça, que você não poderia estar consciente.
mas de alguma forma que aconteceu, eu não sei explicar, você também, eu não tenho por que te segurar aqui. A única coisa que eu vou fazer, eu vou te dar uns medicamentos para dor, e você retorna à sua casa, e caso você sentir algum desconforto, alguma tontura ou náusea, qualquer for, você retorna para o hospital o mais rápido possível. Sim, tá bom, tudo bem. Eu peguei a receita, peguei as coisas e já comecei a achar coisa estranha. Voltei para o carro, conversei com a Daisy, falei assim, Daisy, minha esposa, falou assim, está acontecendo alguma coisa estranha, você percebeu? Eu falei assim, sim. Quem que é essa pessoa que tirou o raio-x? Como que eu estou acontecendo isso? E aí eu comecei a sentir que tinha algo diferente. Eu não sabia explicar ainda. Né? Eu vim de uma origem batista, na igreja evangélica batista, então um meio que tradicional, fechado para esse lado, né? Vamos dizer, esse lado espiritual, sobrenatural, é meio fechado para isso. Não consegui entender e fui para casa da minha sogra. Então eu decidi ir para casa da minha sogra. Chegando lá, expliquei mais ou menos, ela já estava sabendo mais ou menos o que tinha acontecido, mas não desse lado espiritual que tinha ocorrido, né? Então eu expliquei o que aconteceu, falei desse acontecimento no hospital, né, o que aconteceu com uma pessoa, com o meu nome, no meu local, passando como se fosse eu, antecipou tudo, porque esse fato desse exame ser feito dessa forma, o raio-x foi muito mais antecipado. Tinha muita gente na minha frente, né, e iria demorar mais. E contei tudo isso para ela. Aí ela falou, é uma serva de Deus, ela busca sempre a presença de Deus. E falei assim, não, vamos orar, Deus tem um propósito para isso, vamos tentar entender o que Deus está querendo dizer. E ela se propôs a orar, e eu acabei ficando, a gente ficou mais uns dias lá em São Paulo, na casa dela. E nessa mesma noite, eu fui dormir numa cama separada, num quarto separado, devido à fratura na costela que estava doendo. E num dado momento da noite, eu escutei um barulho estranho no quintal. E meu sogro, ele é um rapaz, um senhor muito focado para a segurança, então a casa dele tem grade para todos os lados, é fechado, então tipo, qualquer barulho dentro do quintal era de se suspeitar algo. E eu achei estranho, né? E quando eu pensei em levantar, eu escutei o barulho já dentro de casa, como se alguém estivesse entrando pela janela da cozinha. E feito um barulho, e quando eu observei para ele, eu vi que não era uma coisa física, era uma coisa espiritual. Era um demônio. Ele tinha um tamanho de uns 2,5 metros, 3 metros de altura, e nas suas mãos tinha umas garras com lança, como se fosse facas na ponta, como se fossem os dedos de faca. Lembra muito os desenhos do Ben 10. E ele vinha na minha direção e eu comecei a expulsar ele e repreender em nome de Jesus. E alguma coisa me dizia, falou assim, alguns demônios só saem com jejum e oração. Alguma casta de demônios só sai com jejum e oração. E então eu percebia que a luta já não era com um simples demônio, mas era uma potestade, um principado. E aí eu já não estava mais de jejum, porque um dia antes, né, um pouco antes do acidente, já tinha quebrado esse meu jejum. Então eu falei assim, Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua providência nesse momento. E aí foi que eu escutei um barulho de asas, como se tivesse alguma coisa voando próximo de mim, né? E começou a atacar esse demônio, só que eu não via, eu só escutava o barulho, mas não via quem estava atacando, e esse demônio começou a se afastar, né? Nesse momento também sentia um barulho de cachorro, como se fosse farejando alguma coisa próximo de mim, e eu sabia que tinha alguma coisa sobrenatural acontecendo, mas eu não conseguia ver, a não ser o demônio que estava se afastando. E comecei a repreender, e ele foi embora. E aí eu já acordei, já assustado, não sabendo o que estava acontecendo. Passei aquela noite em oração, e logo cedo a dona Nazinha, que é a minha sogra, ela acordou, e ela perguntou, e aí garoto, dormiu bem? Passou bem a noite? E eu falei assim, não dormi bem não, eu tive uma luta, aconteceu isso, expliquei tudo o que aconteceu para ela. Ela falou assim, nossa, o que está acontecendo? Eu falei, também não sei. E eu preciso entender isso. Eu estava muito confuso, e ela sugeriu, falou assim, tem um pastor conhecido nosso, eu vou ver se ele consegue passar aqui. Mas era bem no final de ano, então era muito pouco provável alguém estar disponível nessa data, porque era a véspera de Natal, né? Era dia 24.
Mas mesmo assim ela ligou para o pastor. Naquele mesmo dia o pastor se propôs a ir em casa, na casa dela, né? E cheguei lá, contei tudo. Ele chegou em casa e contei tudo o que aconteceu. Falei assim: ó, pastor, aconteceu isso, eu estava em consagração, entendeu? Eu tenho certeza que alguém me puxou. A vizinha na frente falou que aconteceu uma coisa muito estranha, de eu ter pulado para trás, da mesma forma que eu senti como se fosse puxado. Aconteceu isso no hospital, aconteceu isso aqui essa noite, e eu não sei o que está acontecendo. E eu lembro muito bem que o pastor Newton, ele, com muita sabedoria, falou assim: ó, foque apenas no que Deus está fazendo, não no que o inimigo está fazendo. Então, se o inimigo te derrubou de um telhado dessa altura e você está vivo, é porque a mão que te sustentou foi maior do que a que te derrubou. E eu falei assim: nossa, realmente, a gente muitas vezes foca no ataque e não na defesa que Deus nos dá, não na proteção que Deus nos dá. Muitas vezes nós focamos, né, cometemos muito erro lá no princípio do Jardim do Éden, em que Adão e Eva estavam no paraíso, né, ele focou só na árvore que Deus proibiu e não se focou no que Deus tinha dado em volta. Né, e é sempre assim, a gente pensa muito pequeno. E aí o pastor falou aqui, ele contou uma experiência que aconteceu muito parecido com ele também, e falou assim: ó, ore porque Deus tem um ministério na sua vida. Obrigada por você participar do nosso programa com a entrevista do pastor Maurício. Que Deus continue abençoando você e te convido a assistir às outras partes do Testemunho Sobrenatural. Fiquem com Deus e até mais.